Boa noite a todos. É com muito prazer que nós estamos aqui essa noite para o lançamento do livro Manual de Internação Psiquiátrica da editora Manoli, né, uma das maiores editoras de conteúdo médico do Brasil. E a gente está muito feliz aqui para estar com vocês. Eu estou aqui, né, Marco Antônio Pacheco, para quem não me conhece. Sou chefe do serviço do Hospital São Lucas da PUC, professor da Escola de Medicina da PUC. Trabalho há muitos anos, né? Já perdi a conta, mas há 30 anos já na nossa internação. E estou aqui com 3 pessoas muito legais, né? Que nos ajudaram, que fizeram, né? Que praticamente fizeram esse livro, editaram esse livro, que é o professor Lucas Spanenberg, que é médico pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, psiquiatra pelo Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é especialista em psicoterapia de orientação analítica do CEP da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é doutor em psiquiatria pela URGS, pós-doutorando em psiquiatria e pesquisador do Hospital de Clínicas da URGS, é professor adjunto do Núcleo de Neurociências da Escola de Medicina da PUC e é preceptor da residência em psiquiatria do Hospital São Lucas. Professor do curso de especialização em psiquiatria da PUC, então extremamente qualificado, né, e com muita experiência para escrever esse livro. Nós contamos também, né, com uma ajuda muito, muito importante da doutora Alicia de Souza Andrade, que é médica e cursista da psiquiatria do programa de especialização da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, do Hospital São Lucas da PUC, e é bolsista de apoio técnico no programa de telepsiquiatria da Universidade do Vale do Taquari, da Univates. E a doutora Kiwana Azevedo de Lima, que é médica e cursista de psiquiatria do programa de especialização da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, do Hospital São Lucas da PUC. Então nós vamos contar um pouco para vocês da nossa história, da história do livro, e vamos fazer uma conversa aqui informal. Eu queria avisar a todos também que quem estiver aqui no chat, durante a apresentação, nós vamos sortear, né, a Manoli vai sortear um livro para quem estiver presente no chat. Eles vão sortear quem está ali e entram em contato para avisar quem foi sorteado. Então fiquem aqui atentos também para o nosso sorteio. Eu vou passar a palavra agora, né, passar a bola um pouco para o Dr. Lucas Spanenberg, para ele contar um pouco assim como é que surgiu esse livro, e depois a doutora Alicia também vai dizer que ela também foi uma mentora do início do livro. Bom, Dr. Lucas? Obrigado, Marco. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui e uma satisfação poder estar apresentando essa obra aí que literalmente deu trabalho, né? As gurias sabem o trabalho que deu e quantas vezes a gente se reuniu aí para poder melhorar os conteúdos, né? Fazer revisões, né? Trabalhar com os coautores. A gente tem um corpo qualificado de coautores e a ideia do livro surgiu, né? Assim, talvez não tanto como um livro no primeiro momento. A gente sempre teve a demanda de compilar conteúdos para trabalhar no nosso setting de trabalho. Eu trabalho na unidade de internação de psiquiatria do Hospital da PUC, onde eu fiz a minha residência, então, de 2005 a 2007, e de lá praticamente não saí, então já estou aí há mais de 15 anos aí com contato com internação, e a gente sentia a demanda, assim, né, de compilar um material que tivesse um conteúdo mais prático para esse cenário que é fundamental para formação de recursos humanos em saúde mental, né? Toda residência em psiquiatria trabalha em internações psiquiátricas, mas a gente não tinha, né, um lugar aí para a gente se basear, né? Surgiram muitas ideias ao longo de muitos anos, e esse ano as gurias vão contar melhor aí, né? Surgiram pessoas aí que sonharam que a gente podia ir mais longe, né? Então, além de fazer algo que a gente já fazia em certo nível, né, de juntar alguns conteúdos, fazer revisões de alguns temas, né, e fazer manuais internos, né, depois as gurias podem falar um pouquinho como é que surgiu a ideia, né, do livro em si, e do processo de construção dele, né, no primeiro momento uma coisa muito interna ali, depois convidar colegas também, pares residentes, né, e acho que essa é uma característica importante da obra, né, e gerações diferentes
pessoas que estão começando na psiquiatria e pessoas muito experientes, alguns convidados aí dos próprios residentes, né, para trabalhar em conteúdos onde essas pessoas tinham uma certa expertise e a condição de serem pessoas que trabalham em cenários de internação. Mas não vou especificar tanto essa história inicial, vou falar um pouquinho também de um gap, né, e de por que o livro foi adiante, né, a própria Manoli se deu conta disso, né, não tinha uma obra nacional que desse conta desse tema, né, por mais que a gente tenha no país uma saúde mental e uma psiquiatria super capaz, competente, em termos acadêmicos, né, temos talvez um dos maiores pesquisadores, ou vários grandes pesquisadores do mundo, tanto em nível nacional, como alguns que vão para fora e fazem sucesso, e publicam bem, e desenvolvem um corpo de conhecimento, participam da construção dos nossos manuais diagnósticos, né, a gente tem vários centros de formação e centros de assistência de excelência, grandes clínicos, grandes profissionais, né, a gente tem uma grande formação de recursos humanos, alguns lugares, como Porto Alegre, né, um lugar que tem um monte de instituições que formam pessoas, mas outras capitais também, influências de diversos outros países, e uma produção literária até interessante. Não tinha até então um livro que falasse especificamente de internação psiquiátrica. E talvez até a gente, acabando o livro, a gente não tinha se dado conta disso, né? Assim, pô, mas não tem esse livro, né? Pô, isso aí é legal, né? Bacana, e precisa. E à medida que a gente vai compilando os capítulos ali, terminando o livro, e vão se dando conta, pô, mas agora a gente tem onde se referenciar, né? E muito da construção do livro foi pensando em trazer conteúdos que fossem úteis para esse setting e úteis para quem está começando no setting, para quem está atuando e trabalhando nele, e que pudesse se alimentar, então, de informações específicas desse setting. Claro que a gente explora um pouco algumas questões psicopatológicas gerais, mas a ideia de especificar, né, coisas para o setting de internação psiquiátrica se fundamentou aí na construção do livro. Então, não vou me delongar aqui, vou passar um pouco para a Alicia poder contar um pouco a versão dela dessa história e a gente poder conversar um pouco sobre o livro em si, sobre os conteúdos, os capítulos e poder apresentar isso, né, que a gente tanto suou aí para construir para vocês. Obrigada, doutor Lucas. Boa noite. Eu sou cursista, né, da psiquiatria aqui da PUC, do Rio Grande do Sul. E então, o livro começou com uma ideia de poder juntar alguns dados que a gente tinha que buscar ativamente, né, se juntar para poder ver as medicações, poder ver algumas indicações de tratamento, e a gente não tinha tudo junto, né? Então, a gente sempre, ali na nossa internação, recebia uma inspiração muito grande dos nossos professores, né, que ensinam a gente a fazer essa procura ativa, né, no que tem mais de recente e atualizado, né, na psiquiatria, e aí aplicar nos nossos pacientes na nossa prática. E no Congresso Gaúcho de Psiquiatria, o último presencial que teve, a gente conversou sobre isso, né, eu e a doutora Kiwana, e mais algumas colegas da residência e do curso também, e decidimos, não decidimos, nós pensamos, vamos fazer um livro, que tal, né, o que vocês acham? Tá, virou uma brincadeira, e aí a gente viu que no Congresso Brasileiro ia ter uma mesa redonda falando sobre a internação psiquiátrica com o Dr. Marco, o Dr. Lucas, e aí a gente se inspirou mais ainda para poder fazer e valorizar cada vez mais esse modelo de internação psiquiátrica humanizado e bem aplicado. Quando bem aplicado, tem bons resultados, né? Então, a gente perguntei, né, à doutora Kiwana se ela conseguiria me ajudar nessa ideia, se ela queria colocar isso em prática, porque a gente não tinha muita experiência, e a gente tinha que estudar muito para poder fazer esse livro acontecer, e ela falou, vamos! E aí a gente conversou com o Dr. Marco e o Dr. Lucas, que embarcaram nessa aí com a gente, nessa ideia. E a gente, no começo, era para fazer um manual mais para a gente,
para a gente poder ter um lugar ali de fácil acesso, pegar todo o tratamento, todas as indicações de tratamento, diagnóstico, tudo junto para a internação psiquiátrica em específico, mas acabou virando uma coisa grande. Mandei um e-mail para a Manoli e eles de cara aceitaram o projeto e eu fiquei bem feliz porque não esperávamos, né, Kiwana? Então a gente, a partir daí, começou a trabalhar. O Dr. Lucas nos orientou na parte de pesquisa e a gente foi atrás. Demoramos aí, eu acho que uns 2 anos, né, para aprender, estudar como é que a gente ia fazer e poder botar em prática. Doutora Kiwana, você quer falar mais alguma coisa? Sim, então eu acho que a Alicia falou muito bem. Acho que a criação mesmo da ideia, né, ela surgiu justamente no congresso. Foi algo que a gente nunca teve dimensão, eu acho, do tamanho que esse projeto ia ser. A gente até brincava muitas vezes nas nossas conversas, né, com os nossos preceptores, com o Dr. Lucas e o Dr. Marco. Muitas vezes eles nos disseram: meninas, vocês não têm ideia do trabalho que isso vai dar. E a gente dizia: não, tudo bem. Na verdade, a gente não tinha ideia. Realmente, deu um trabalho muito grande. Eu acho que foi uma experiência muito legal, assim, muito construtiva. Eu acho que a gente cresceu muito como alunos, assim, então eu acho que foi uma experiência muito boa. A gente aprendeu muito, a gente se dedicou muito, dedicamos horas do nosso dia, da nossa vida, horas que a gente perdeu, talvez com a nossa família, com as pessoas importantes, mas que no final das contas foram horas que a gente dedicou a algo que eu acho que de todos nós aqui, todos nós amamos muito o que a gente faz. Então, eu acho que foi com todo o carinho, com todo o amor que a gente dedicou a esse livro, e a gente espera que todo mundo goste da mesma forma, né? Foi muito interessante, e eu acho que é um livro que acaba preenchendo muitas lacunas que nós, como próprios acadêmicos, né, como cursistas da especialização, a gente sentia muito essa falta de ter um local mais próprio para pesquisar. Então, eu acho que ele preenche as lacunas que a gente sentia falta mesmo. Tomara que todo mundo goste. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, eu tenho certeza absoluta. E sabe por quê? Esse livro, na verdade, ele tem 38 anos, né? Ele não tem 0 dias como hoje. Né? Tem 38 anos, porque né, eu não comecei em 83, mas eu já estava na faculdade. E quando a unidade lá surgiu de internação psiquiátrica, foi uma das primeiras do Brasil, né? Unidade de internação psiquiátrica em hospital geral. Não me lembro agora se foi a 2ª ou 3ª, porque tem algumas controvérsias na história, mas elas surgiram naquela época, voltaram, depois saíram dos hospícios, começaram a ter as nossas unidades em internação em hospital geral. E desde lá a gente vem, né, eu entrei em 86, eu me formei em 86, em 87 eu trabalhei lá e não saí mais também da internação, e desde lá a gente vem criando, né, registros, né, vem criando protocolos, lentamente, né, são passos que foram dados, né, ao longo de todos esses anos. A gente foi montando protocolo, foi montando modelos de registro de internação. No começo a gente tinha que estruturar a internação, então foi um trabalho muito longo, né, e sempre fazendo a formação dos alunos, né, eu fiz a minha formação, o Lucas fez, as gurias estão fazendo a formação lá dentro, e a gente tinha dificuldade às vezes de juntar tudo, porque tinha papel, tempo de escrita à mão, guardava aqueles papéis, a gente tinha caixas e caixas de papéis, né, a informática nos ajudou muito, nos salvou. Depois, quando o Dr. Lucas, né, fez parte o formal da internação, ele entrou já, né, com um doutorado, já com uma cabeça moderna para nossa internação, para a época, né, Lucas? Agora já está mais, né, o Lucas já está um senhor experiente, né, e nos ajudou muito, né, a criar um banco de dados e fazer os protocolos crescerem. Pena, a gente não pode aqui falar de todo mundo, né, que participou, né, nem dos coautores do livro. Não pode citar o nome de todo mundo, né, que não a gente vai gastar o webinar todo, mas eu espero que vocês comprem o livro, que vocês apreciem o livro e possam ver como ele é bom, né. A gente tem todo esse alicerce dentro do Hospital São Lucas, que sempre trabalhou em prol dos pacientes, dentro da Escola de Medicina, né, da PUC, que hoje é considerada, né, a primeira escola privada pública do Brasil.
A gente tem muito orgulho, né, de receber alunos lá dentro e ser um ambiente de muito ensino, muita pesquisa mas principalmente muita assistência e acolhimento, né? E agora mesmo estou me dando conta como está bacana, né? A gente ter assim essas, né, as duas tão jovens, né? Porque a gente veio crescendo e eu sempre pensei na minha vida assim, a gente podia escrever um livro, mas falta perna para isso, falta perna, né? E foi muito bacana que a Alicia veio com a ideia, assim, a Kiona topou, o Lucas né, ajudou muito elas a fazerem esse livro, né? E ele andou, né? Ele andou assim, inacreditavelmente, né, em silêncio até durante a pandemia, assim, e se criou e está aí. Né? Então, a gente vai começar. Tu quer falar um pouquinho? Podem me interromper, né? Vamos conversando. Assim. Eu queria só falar uma questão. Quer falar, doutor Lucas? Não, fala, toca a ficha. Não, que eu não sou daqui do Rio Grande do Sul eu sei que alguns lugares do Brasil não tem essa estrutura que a gente tem aqui, que a gente pode ter, e eu espero que esse manual chegue a alguns lugares que não tem a nossa prática, que possa ser usado em benefício dos pacientes. Qualquer médico pode usar o manual de internação psiquiátrica, porque ele fala de muitas coisas da prática do médico clínico também, né? Que pega os pacientes que têm um transtorno psiquiátrico. Então, eu espero poder ajudar também essas pessoas que não têm uma estrutura como a gente vem construindo há 38 anos, como o doutor Marco falou. Eu queria dizer duas coisas aqui antes da gente passar para falar do livro mesmo, né? Uma delas é cuidado com os sonhos de vocês, né? Eles podem se realizar, né? As gurias sonharam, né? Elas não tinham ideia do tamanho do sonho delas e do tamanho do trabalho que dá, mas acho que elas também não tinham ideia da gratificação que isso dá depois, né? E é bacana. Depois a gente pega o livro, né? Então eu estou com o livro aqui, e interessante, a gente pegou o livro a partir de uma pessoa que foi nos visitar lá para fazer uma sabatina lá no nosso hospital e trouxe o livro. A gente não tinha nem ele, né, nem os autores tinham o livro ainda, uma pessoa já tinha adquirido e a gente teve o primeiro contato físico com ele através de uma pessoa de outro lugar. Então, isso, né, sonhem, né, mas cuidado com os sonhos, eles se realizam muitas vezes. E uma coisa que daí, juntando um pouco a fala do Marco, das gurias, né, a gente entende que a nossa contribuição, ela tem um valor incremental, né, não só porque ela fala de um setting específico, e que isso não tinha, né, no país, aí uma obra dedicada à internação psiquiátrica, então era uma demanda, né, que por si só já tem uma utilidade, mas a gente acha que a gente conseguiu botar algumas coisas do modelo de trabalho, modelo de assistência que nos parece muito interessante, assim, né, que valoriza a psiquiatria clínica, mas que valoriza uma integração do conhecimento, né, e faz uma psiquiatria mais artesanal, né. O que é isso, artesanal, né? É conhecer as pessoas, é valorizar a relação médico-paciente, né, entender o contexto social e ambiental onde as pessoas estão inseridas e incorporar isso no processo avaliativo, no processo de intervenção e valorizar isso no segmento. Né? Entendemos que isso é laboroso e trabalhoso, mas que isso é uma parte fundamental, né, do nosso jeito de trabalhar, faz muito parte da psiquiatria gaúcha aqui, né? Acho que a gente tem um viés aqui, né, integrativo, tem uma influência da psicanálise aqui no estado, mas também incorporações de outras técnicas psicoterápicas, ótimos psiquiatras clínicos, né? Então a gente conseguiu, acho que aqui, construir um tipo de fazer de assistência, né, que é muito útil, que a gente precisa falar mais sobre isso, né, comunicar mais isso nas nossas obras. Acho que a gente publica bastante aí para fora, e no serviço a gente já está com algum corpo de produção, né, mas faltava botar isso num livro, né, acho que a gente está num livro sobre esse setting. Temos outras produções, ali tem outros colegas que publicam livros, o professor Cataldo publica bastante, mas acho que a gente conseguiu botar ali uma pitada do que a gente faz, né, num ambiente que a princípio é mais duro, assim, de internação psiquiátrica, né. Então, acho que isso tem valor também, né, eu gostaria de enfatizar isso. Agora, acho que a gente podia falar um pouquinho, né, de dar umas pitadas aí em cada capítulo e mostrar um pouco para as pessoas aí o que a gente acha interessante, ou pelo menos algumas coisas, né, que a gente podia salientar, né, da nossa obra.
E aproveitando o gancho, então, né, do Lucas, o primeiro capítulo se chama, eu digo gancho porque é admissão e acolhimento, né? A gente colocou admissão e acolhimento porque a unidade de internação é para acolher mesmo os pacientes, né? A gente tem mesmo esse viés que é muito bom, né? Um viés humano, né? Ele é psicodinâmico também, de conversar, né? Quem trabalha lá dentro sabe o quanto a gente valoriza conversar com os pacientes, né? A gente geralmente tem mais médico lá dentro, e aluno, e residente, e corpo de enfermagem do que paciente lá dentro, né? Então eles são muito bem atendidos, a gente acolhe desde o início. Então, para quem for ver o livro, vai ver assim, que tem um capítulo bem completo sobre como se recebe o paciente, desde o telefonema, desde o que a gente tem que saber, né, como chegar ao paciente. Para quem quer trabalhar com isso, assim, vai encontrar um corpo de experiência, como eu disse, de 38 anos, né? Depois a gente fala no segundo capítulo sobre prescrição. Eu acho que o Lucas pode falar um pouco dos transtornos depressivos, né, que é um dos temas preferidos dele. Quer que eu fale dos iniciais? Desculpa, prof. Pode falar. Só seguindo a ordem ali do capítulo de prescrição, assim, eu acho que até foi um capítulo que a gente conversou bastante, assim, de ele também entrar no nosso livro, porque a gente percebe a carência, assim, realmente de capítulos que abordem questões de prescrição, tanto prescrição dentro da parte da psiquiatria, de internação, quanto até mesmo questões clínicas, né? Dentro desse capítulo, a gente viu muito a necessidade também que a gente percebe durante a nossa formação médica, que lamentavelmente a gente não tem um enfoque tão grande, um aprendizado tão grande em como fazer prescrições e cuidados que a gente precisa ter dentro. Então a gente tentou abordar coisas assim a respeito das prescrições que eram muito mais não só da parte psiquiátrica, mas também da parte clínica. Acho que ele ficou um capítulo assim bem completo, assim. Muito a gente completo. tentou. Tem a dieta do paciente. Isso. Aqui, né? Tem cuidados de enfermagem, né? Exato, a gente tentou até falar um pouquinho, bastante sobre a dieta, bastante sobre reposição de vitaminas, coisas assim. E a gente sabe que os nossos pacientes também têm muitas comorbidades, eles acabam usando uma polifarmácia, e a gente precisa ter um enfoque também nessas questões mais de segurança, de maiores cuidados, contraindicações, interações medicamentosas. Então acho que ficou um trabalho bem legal, assim, ficou interessante. É interessante e muito incremental, né? De novo, assim, 2 capítulos que não tem por aí, né? Não é qualquer obra que trabalha isso, né? Admissão, obviamente, específica para ambiente hospitalar, né? Para unidades, né? Dentro de uma instituição maior, e prescrição que fica muito simplificado aí dentro do que a gente conhece na literatura, e ali um baita capítulo, assim, esmiuçando cada aspecto prescricional. Depois a gente vai para o capítulo 3, que é um capítulo eu me dediquei, no meu doutorado eu estudei modelos de depressão, né, trabalhei com o professor Marcelo Fleck, e ele foi uma pessoa, um dos coautores desse capítulo, né. O Marcelo Fleck tem uma história grande aí de um ambulatório de transtornos depressivos no Hospital de Clínicas, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalho bastante com isso, né, fiz meu doutorado lá, e trouxe um pouco dessa construção, né, muito da experiência nossa ali da PUC, dessa experiência da URGS e do grupo que estuda isso lá, e ali a gente fala de especificidades do transtorno depressivo, que é um dos maiores causas de internação psiquiátrica, né. Para vocês terem uma ideia, metade das pessoas que internam na nossa unidade internam por ideação ou tentativa de suicídio, a maior parte das vezes relacionadas a transtornos de humor, e a depressão é altamente prevalente em internações psiquiátricas no mundo inteiro. Então é um capítulo importante. Falamos especificamente sobre epidemiologia em internações, revisamos bastante isso, né, trabalhamos aí uma busca de literatura aprofundada, e para falar desse tema nesse setting específico, trabalhando também questões ali de intervenções farmacológicas e não farmacológicas. Tem tabelas bem interessantes, assim, né,
dos psicofármacos e efeitos adversos, né? Então, esmiuçando as classes e cada tipo de psicofármaco, que tipo de efeito colateral, a intensidade desses efeitos colaterais, conforme o tipo de neurotransmissor que eles agem também, né? Como é que é o bloqueio, a ação, né, em sistemas de monoaminas. Então, trabalhamos aí coisas bem interessantes, critérios de alta para o paciente deprimido. Um capítulo, ele foi o primeiro, inclusive, que a gente terminou, né, usamos ele meio como modelo aí para a gente ir adiante no livro. Depois, a gente tem um capítulo de transtorno bipolar, né, que tem várias contribuições ali, uma delas é da professora Márcia Caur Santana, que também trabalha na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Também um esforço de reunir ali informações específicas do setting, que agora a gente está com uma leva lá de pacientes, por exemplo, nesse momento internados com episódios de mania, tivemos vários consecutivos, e isso mobiliza muito uma internação, né? São pacientes que vêm muito agitados, né? Que tem toda uma especificidade, que tem descrições em todos os livros de psiquiatria, né, mas que são tratados, na maioria das vezes, num espaço de internação, né? Então, especificar, né, esmiuçar isso, descrever o setting, descrever, né, as necessidades específicas desse setting para esse paciente, para além da intervenção psicofarmacológica, que é importante, que também é contemplada aqui, mas que daí é só ler os algoritmos, né? Assim, ó, o mais fácil é escolher o fármaco, assim, né, no primeiro momento. O resto, que é muita coisa, né, que é o manejo no dia a dia, né, que é a psicoeducação, né, que é abordada ali até nos algoritmos e em algumas obras, mas que precisa existir de uma maneira intensa. O ambiente de internação é uma oportunidade de a gente trabalhar a psicoeducação com pacientes, da gente trazer as famílias e as redes de cuidado, né, e a gente enfatiza isso, não só nesse capítulo, mas em outros também, e terminamos ali abordando um pouco o estadiamento do transtorno bipolar. Então, também aí contribuições de grupos de pesquisa que descrevem aí empobrecimentos que os transtornos mentais graves trazem para as pessoas. O próximo é de esquizofrenia. Em seguida, né, a gente tem o capítulo 5 de esquizofrenia e transtornos relacionados. Não é um capítulo que a gente fala somente da esquizofrenia, a gente fala também de outros transtornos que cursam com síndrome psicótica, né, com sintomas psicóticos. E nesse capítulo, né, a gente teve uma orientação muito importante do Dr. Rafael Massuda, né, que o Dr. Lucas nos indicou ele para esse livro, para esse capítulo. E a esquizofrenia, ela, na internação, se apresenta com sintomas muito agudos, muito exacerbados, né, e importantes, que trazem prejuízo para a família e para o paciente. E a gente botou nesse capítulo também uma figura que fala também do anterior, dos pródromos da doença, né? O que antecipa esses sintomas psicóticos para também atuar na prevenção de uma internação psiquiátrica, né? Além disso, a gente colocou fatores de bom prognóstico e mau prognóstico, que eu acho que é uma tabela muito interessante, que não tem em qualquer lugar também. E, além disso, claro, o diagnóstico e o tratamento, que isso daí a gente tem bastante nas outras obras e muitos artigos publicados. Mas o diferencial, né, desse capítulo, nesse livro, é falar dos outros transtornos psicóticos também, falando também da prevenção de internação psiquiátrica na esquizofrenia, e os cuidados com os familiares também. É uma oportunidade imensa que a gente tem de falar sobre o transtorno de esquizofrenia com os familiares, né, os transtornos psicóticos com os familiares, que muitas vezes eles não têm essa oportunidade de entender, de serem psicoeducados e entender o que acontece realmente com uma pessoa que sofre com esse transtorno. Então, eu acho que é um capítulo bem completo, muito bom, né? Próximo é transtornos alimentares. Isso, capítulo 6 de transtornos alimentares, né? Os transtornos alimentares, quando não dá para fazer de forma ambulatorial, ele acaba, né, cursando com internação psiquiátrica, e tem um manejo muito difícil,
A gente precisa trabalhar de diversas formas com esse paciente, não só com farmacoterapia, mas também com abordagem e um manejo verbal, com psicoterapia, e é muito importante que a gente salienta nesse capítulo que precisa de uma abordagem multidisciplinar, né? A gente fala sobre anorexia, sobre bulimia, né? Também sobre transtorno de compulsão. Então, Alice, acho que é uma coisa que dá para salientar desse capítulo também, né? A gente tem ali na PUC o Centro de Obesidade e Cirurgia Metabólica, né, o COM, e tem um grupo de colegas psiquiatras que foram coautores desse capítulo junto com a doutora Maria Angélica Nunes, que é uma referência, uma das referências nacionais aí em transtornos alimentares, né? Escreveu outras obras. Então a gente juntou ali uma expertise numa área dos transtornos alimentares da obesidade, que tem vários, de novo, o Dr. César Brito e o grupo dele trabalham muito nisso, e a doutora Maria Angélica Nunes, que trabalha com transtornos alimentares purgativos, né, e restritivos, e que é uma parceira nossa também, a gente atende casos juntos ali, então acho que isso dá uma fortaleza aí para o capítulo. Ela é uma referência em Porto Alegre. Foi bem importante, né? Foi um capítulo um dos primeiros capítulos também, depois da depressão ficarem prontos, foi muito bem organizado e bem feito. E o capítulo seguinte, né, vou falar sobre transtornos relacionados ao uso de substância, né, e que foi orientado pelo Dr. Pedro Ferreira, que é um nosso professor e preceptor lá na PUC, né, e junto com a Natália Janovic, que fizeram também uma obra que nos ajuda bastante a lidar com um paciente por transtorno de uso de substâncias, por exemplo, o uso de álcool, né, cocaína, que são pacientes bem específicos com algumas restrições e algumas indicações de fazer alguns exames complementares que a gente não pede para todo paciente, e é bem interessante, né, que tem uma parte que fala bastante de quais exames a gente deve solicitar para cada uso de substância. Eu achei que foi um capítulo bem completo. Capítulo 8, né, a gente pode passar. O capítulo 8 é um capítulo que, para mim, é extremamente importante. Eu tenho muito carinho por ele, porque são os transtornos de personalidade. Eu venho desde, acho que 1991, 92, quando eu tive o primeiro contato com o Dr. Otto Kernberg, que estuda a organização de personalidade borderline, né, que aprimorou um modelo, ele sofisticou um modelo de psicoterapia, né, ele transformou um modelo de psicanálise para psicoterapia de orientação analítica e escreveu um manual. Eu tive contato com ele esteve em Porto Alegre, e eu comecei a estudar muito e comecei a ver, né, todo esse tempo que eu trabalho lá na internação, eu comecei a pensar pacientes lá de dentro que tinham um transtorno e que começaram a ter com essa abordagem uma evolução muito boa, né, muito satisfatória, né, vieram para o consultório, fui levando, eu tinha, como a gente tem poucos pacientes, não dá para fazer em consultório, não dá para ter uma amostra grande, o trabalho é muito, uma psicoterapia de 3 vezes por semana, que a gente carregava durante muitos anos, vários estão comigo ainda hoje, mas ao longo de 6, 7, 8 anos passados, eu comecei a ver como fazia efeito isso, como esses pacientes melhoravam. E esse grupo que escreveu o capítulo comigo é um grupo que vem lá do COM, né, do Centro de Obesidade Mórbida, que para lidar com isso também tiveram que estudar bastante borderline, e eles acabaram se acoplando em Nova York, lá com o Dr. Otto Kernberg, que é um médico, né, um professor com mais de 90 anos, que está ativo ainda, e eles, né, conseguiram, então, criar um instituto que eles estão fazendo agora de psicoterapia focada na transferência, que é uma visão que está de acordo, pelo menos, com a visão mais moderna dos transtornos de personalidade, onde a gente não entra muito naquela classificação genérica, só de tipificar, né, como o DSM faz, a personalidade narcísica, psicopática, e sim ver o transtorno de personalidade como categorias, né, não como dimensões de personalidade. Mas isso tudo eu estou colocando para vocês, assim, você tem que ler o capítulo para ver como está bom, né, e como ele já está alinhado com essas novas abordagens, né, e que ficou muito legal, né. O 9 ali, depois vai para quem? O capítulo de demências, o 9.
O capítulo de demências, ele foi orientado pelo Dr. Lucas Schilling, que ele é um colaborador nosso ali da PUC, que estuda professor muito... da Escola de Medicina, né, um querido amigo. Isso. É o nosso braço direito ali também, que nos ajuda muito nos pacientes internados. A gente teve o auxílio também dos próprios residentes da equipe da neurologia, também, além dos nossos residentes da psiquiatria, e até um dos residentes, ex-residentes, né, agora já terminou, que é o Cristiano Aguzoli, que também está fazendo agora a formação de fellow dele na USP, também focado em demências. Então, esse capítulo, assim, ele tá bem interessante, ele tá um capítulo muito tranquilo de ler, muito gostoso de ler, ele enfoca muito os transtornos neurocognitivos, então, e tenta avaliar os diagnósticos mais diferenciais dos sintomas neuropsiquiátricos nas principais demências e nas doenças psiquiátricas. Ele aborda muito as questões de uma anamnese bem detalhada, realizada de uma forma que a gente consiga chegar a um diagnóstico adequado desse paciente. Ele avalia muito os exames laboratoriais que esse paciente precisa passar para esse diagnóstico ser realizado e também as questões mais de neuroimagem estrutural que a gente precisa também para diagnósticos assim. Achei bem interessante assim esse capítulo, que ele consegue trazer um pouquinho das principais demências que a gente vê muito nos ambientes de internação, quando esses pacientes precisam serem internados, né? Sendo as principais a doença de Alzheimer, a demência de corpus de Levy, as demências frontotemporais e outras demências, assim como a encefalopatia de Wernicke, entre outras. Eles abordam bastante as questões sintomáticas das demências, que a gente consegue visualizar bastante nesses pacientes, como sintomas depressivos, alucinações, delírios, as alterações comportamentais, alterações de sono e os sintomas motores. E dentro disso, o que tem muito no capítulo é a questão mesmo de manejo, tanto manejo farmacológico como o manejo ambiental e até mesmo a questão muito de psicoeducação do cuidador, que é um paciente totalmente diferenciado, né? Os pacientes que apresentam demência e a psicoeducação do familiar também. Acho que tá um capítulo muito bom, assim, muito interessante de a gente acompanhar. Isso que, Ana, antes de passar para a gente vai para o 10º, né? Só deixa eu mandar um abraço aqui, porque eu acabei, às vezes eu me preocupo com o tempo e dou umas aceleradas. Eu queria dar um abraço para o Luciano Luiz, para a Bruna Safraider, para a Juliana Azevedo, a Lívia, a Andalise e a Luísa Eberle, né, que escreveram esse capítulo, né, do Transtornos, e eu aqui estava falando e me dei uma acelerada, mandar um beijão para eles e um agradecimento especial. Agora vamos para o 10º, né? Sim, no 10º a gente fala sobre internação psiquiátrica em menores de idade, e é um capítulo que eu tenho um carinho especial. A doutora Gipsy, nossa professora lá e preceptora da internação, ela é psiquiatra infantil, né, e junto com outras autoras, a gente compilou vários dados de internação psiquiátrica, e a gente viu uma dificuldade imensa em achar na literatura publicações que falavam especificamente desse assunto e especificamente nessa população, que são as crianças. Na nossa prática clínica, a gente vê dificuldade de internar uma criança com algum risco de suicídio. Tem até uma parte nesse capítulo que a gente fala do risco de suicídio na criança, né? E a gente vê uma dificuldade de achar um local. A internação psiquiátrica infantil vai se dar tanto no hospital geral, né, quanto numa internação só para isso, uma internação psiquiátrica específica. Eu acho bacana desse capítulo que ele tem um roteiro de entrevista com a criança. O que a gente precisa perguntar para a criança, como a gente vai perguntar para a criança, a anamnese que a gente precisa fazer, né? Então, tem um roteirinho todo bem dedicado, assim, para poder a gente poder abordar a criança,
né? E os familiares também. E outra coisa que eu acho muito interessante desse capítulo é as medicações, são as medicações. Tem uma tabela ali que fala sobre as medicações psiquiátricas e quais são as idades que estão aprovadas para a gente poder usar, né? Por exemplo, acima de 7 anos, a gente pode usar tal medicação, né? A gente também teve a contribuição muito importante, né, da doutora Marta Lucion, que é lá da PUC também, né? A Gleides Lisiane e a Ana Luísa Ache, que eu tenho um carinho muito especial por esse capítulo e por essas pessoas que fizeram também. O capítulo está muito interessante. E a gente, acho que é importante salientar que a gente não interna, né, criança, a nossa idade é de adulto, mas eventualmente a gente interna, né, pessoas que estão precisando, não tem onde ir, de 16, 17 anos, que já se comportam mais, já têm condições de conviver com adultos, e os familiares, né, os filhos de pacientes, muitas vezes são a gente recebe uma ajuda muito grande do pessoal da infantil, né, que entra na internação e faz um trabalho muito legal com os familiares, né, com as crianças dos filhos. Isso, bom ter lembrado, Marco, a gente não esmiuça tanto, mas a gente cita isso no capítulo, né? A gente tem um trabalho que é um trabalho precursor, né? Entendo, e que a gente gosta muito, né? A gente valoriza muito. A gente entende que o transtorno psiquiátrico, e a literatura tem mostrado isso, ele é uma evolução de uma trajetória de adoecimento que começa, a maioria dos transtornos psiquiátricos graves começa antes dos 14 anos, né? Então a infância é o lugar da gente intervir para não ficar depois enxugando gelo, como a gente faz aqui no nosso país, né? Tratando já o transtorno estabelecido, quando atingiu limiares clínicos de gravidade muito alto e entrando, muitas vezes, em porta giratória, né? As pessoas ficam entrando e saindo de internação. Então, o trabalho que a gente faz lá há alguns anos, desde 2016, é fazer um mapeamento, uma investigação. A equipe da psiquiatria infantil nos ajuda a isso. A Ana trabalhou muito nisso, a Gípsia ajuda a orientar, a Alicia está cuidando disso. Pegar os filhos dos pacientes e fazer avaliação. Os pacientes que internam, que têm filhos menores de idade, a gente convida essas famílias para a gente fazer uma avaliação dessas crianças e fazer um encaminhamento. A gente já teve uma publicação internacional ali relacionada a esse trabalho, já temos aí um tamanho amostral aí para poder ir adiante nisso. A gente identificou que a maioria das crianças que a gente avalia não tem um diagnóstico formal de psicopatologia, mas já tem um sofrimento significativo, muitas vezes já tem sintoma com limiar de doença e não foram vistas, são desconsideradas, né? Então, esse trabalho é bem legal, está ali citado no nosso capítulo também, e entendemos que é um diferencial aí também na nossa internação. E o capítulo seguinte é sobre a avaliação e abordagem do risco de suicídio, também um capítulo extremamente importante, né, porque é um dos objetos de uma das situações de maior prevalência em internação psiquiátrica. Responde, na nossa casuística, aí, por metade das internações psiquiátricas no hospital, e assim é mais ou menos a distribuição dessa faixa para mais, né, dependendo das características da internação, né, o que pacientes eles recebem. Então, um capítulo que contou com a contribuição muito bacana de um amigo da PUC, aí, um amigo nosso, o Dr. Neuri Botega, da Unicamp, né, que está, enfim, é uma referência na área de suicidologia também, tem livros aí que a gente estuda, né, sobre suicídio do Neuri, mas, conforme a gente está salientando, né, não existia uma obra, algo dedicado mais ao suicídio na internação. Então, nesse capítulo a gente trabalha bastante, faz uma grande revisão da epidemiologia, e é muito interessante, porque os pacientes também se matam em hospitais, né, e se matam dentro de hospitais, principalmente em unidades psiquiátricas. Ali é a maior densidade de suicidas que existe em qualquer lugar, né, se em algum lugar tem um monte de gente que tem risco de suicídio, esse lugar é a internação psiquiátrica. Então a gente tem que ter todo um cuidado, né, e um setting preparado para receber e cuidar adequadamente dessas pessoas. A gente descreve e revisa a literatura em relação às recomendações de cuidado. A gente recomenda também alguns cuidados na assistência e na transição de alta, a transição de cuidado desses pacientes. Por exemplo, a gente sabe que os primeiros dias depois da alta são os dias mais críticos para as pessoas se matarem, né? Ali na internação elas estão relativamente protegidas, mas imediatamente
saindo da internação, a vida volta como ela é, né? E essa transição de cuidados, ela tem que ser feita com um monitoramento adequado. Se a pessoa conseguir fazer a primeira consulta depois de sair da internação, a primeira consulta ambulatorial, ela está muito mais protegida. O índice de suicídio diminui muito se há essa garantia do primeiro atendimento, e isso a gente salienta. E uma coisa que ninguém quer que aconteça, mas que acontece, né, e é difícil ter uma internação que não tenha um evento, né, um evento sentinela desses aí, né, um suicídio na sua história, né, a gente recomenda também algumas condutas, né, ações a serem tomadas no caso de um suicídio. Revisamos aí um pouco a literatura em relação a isso, algumas questões legais, e escrevemos ali os cuidados que têm que ser feitos em relação a esse evento tão dramático, mas que acontece. Isso. Muito bacana os comentários que a gente está recebendo aqui, pessoal. Tem bastante gente abanando, até colaboradores. Só dar um oi para todo mundo aí. O próximo é síndromes cerebrais orgânicas da internação psiquiátrica. Uhum. Então, esse capítulo também a gente teve a colaboração de várias pessoas que são bem importantes para o capítulo e que ajudaram muito, como o Dr. André Luiz Palmini, também o Dr. Lucas Schilling, o Dr. Luiz Mota. Ele é um capítulo assim que ele aborda mais a questão de diagnóstico e avaliação também dos distúrbios neuropsiquiátricos. O enfoque do capítulo assim é mais em quadros de delírio, que a gente vê muito tanto na internação quanto em questões até de interconsultas, até em momentos de consultório também a gente percebe que às vezes os pacientes estão em quadros de delírio. Aborda também bastante sobre as infecções do sistema nervoso central, que acaba gerando muitas vezes esses sintomas mais psiquiátricos, que podem se confundir com quadros de doenças apenas psiquiátricas. Tem também a abordagem das doenças autoimunes, então como doenças reumatológicas, como lúpus, e as manifestações também de questões mais neuropsiquiátricas em pacientes que sejam HIV positivo. Ele foi um trabalho, acho que foi realizado muito em conjunto, né, tanto da nossa parte da psiquiatria, quanto com o pessoal da neuro, assim como o capítulo de demências. Ficou um capítulo muito bem estruturado, assim, um capítulo que traz bastante a questão de exames, bastante questão de abordagem diagnóstica, e questão de tratamento desses pacientes, que também é um mundo um pouco mais complicado e um pouco mais difícil de se tratar, né, que para nós acaba sendo um pouquinho diferente, assim. Então eu acho que foi bem estruturado, assim, para a gente ter um contato ainda maior quando essas alterações que aparecem não são propriamente apenas psiquiátricas, né, que elas têm um componente orgânico mesmo. É extremamente importante, né, esse síndrome cerebral orgânica, porque e as condições médicas que não são psiquiátricas, né, que causam sintomas psiquiátricos, porque a literatura é bem clara em dizer que a maior chance de erro médico é tratar uma condição médica não psiquiátrica, né, como uma condição psiquiátrica sem ver o que está por trás. Então, Exatamente. O 15 agora, né? Não, 14, a consultoria. Não, é o 12, eletroconsulterapia. Então, esse é um tema importantíssimo em internação psiquiátrica. A despeito disso, né, a gente, no nosso serviço, não temos eletroconsulterapia. Não por uma questão, né, de não desejar isso, mas por algumas questões ali, né, em relação à nossa organização. A nossa ideia é ter isso, né, e poder ofertar um tratamento que é, enfim, tão aí, alvo de críticas e preconceitos e desinformação, mas um tratamento excelente, né, com um nível de evidência muito alto, desde que bem indicado e feito em condições adequadas. Então, como a gente não tem no nosso dia a dia isso, a gente convidou pessoas que trabalham com isso, pessoas do Hospital Presidente Vargas, né, aqui de Porto Alegre, que tem uma unidade de internação psiquiátrica e tem um serviço de eletroconsulterapia, e um colega querido aí, o Marco Antônio Calderaro,
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ali do HPV, a Neuza Agni e a Madeleine Medeiros, que foram as colaboradoras, e o Marco Antônio, mais um colega residente. Então, o capítulo esmiuça um pouco como é que é feito a eletroconvulsoterapia, os parâmetros que a gente usa, as indicações, né, um capítulo importante nesse setting que recebe pacientes graves e que muitas vezes não conseguem, né, as intervenções mais conservadoras não dão conta. A eletroconvulsoterapia, às vezes, é um tratamento de resgate aí que, né, tem uma mudança de prognóstico em muitos casos. Consultoria? Bom, consultoria é uma tradição do hospital da PUC. Nós temos um dos serviços de consultoria mais importantes, mais tradicionais e importantes do país. E recebemos aí uma série de pedidos de consultoria, né, temos uma equipe especializada e temos pessoas muito experientes. O Dr. Paulo Zimmermann é um dos coautores do capítulo, a doutora Ana Esfoja, a doutora Patrícia Vilas Boas, tem contribuições aí de pessoas que há muitos anos se dedicam a isso, que trabalham nos andares, que interagem com equipes clínicas, que têm uma experiência de interação medicamentosa, síndromes cerebrais orgânicas. Então, acho que essa é uma das marcas da PUC, um dos serviços mais antigos de consultoria psiquiátrica, e que oferece agora um capítulo bem escrito, sintético, objetivo e útil para quem trabalha em ambiente de internação. Então, para todos os clínicos, né, não só para psiquiatra, mas pessoas que atendem pacientes internados que vão ter, eventualmente, demandas psiquiátricas. São cuidados baseados em medidas, o uso de escalas e instrumentos. Esse é um capítulo que eu fiz questão de colocar, assim, né, uma das recomendações atuais. A DSM-5 inaugura, assim, uma obra que enfatiza bastante a necessidade de a gente medir as coisas, né? A gente não tem uma tradição na psiquiatria muito extensa de medir os fenômenos que a gente trata. A gente fica com a impressão clínica, né? A gente fica aí fazendo um acompanhamento baseado em algumas impressões subjetivas e acaba não usando algumas métricas que nos ajudam. Elas não substituem a impressão clínica de maneira alguma, mas elas são ferramentas importantes. E a gente trabalha, então, ali uma revisão sobre escalas de sintomas, por exemplo, escalas de sintomas depressivos, descrevemos ali as principais, de sintomas maníacos, escalas de sintomas psicóticos, né, falamos um pouco sobre entrevistas estruturadas, né, já que as escalas elas não fazem diagnósticos, elas estratificam riscos, né, ajudam a gente a acompanhar a evolução de tratamento, mas não fazem diagnósticos. Entrevistas estruturadas são ferramentas que podem ajudar no diagnóstico, e a gente tem que usar isso, né? O mercado também vai pressionar para que isso seja feito, os convênios vão cobrar para que a gente use, né, instrumentos de medida e apresente resultados quantificáveis, né, e compare aí com intervenções, né, e otimize os tratamentos em função dessas mensurações que a gente faz. Então, todo mundo tem que começar a se ambientar mais e fazer uso disso, e a gente tenta fazer isso lá na nossa internação. Próximo capítulo já é uma resposta, né, do Igor Castro Nunes, que perguntou: emergências psiquiátricas foram abordadas em um capítulo específico? Então essa aqui é para ti, Igor, né? Quem é que vai falar das emergências psiquiátricas? Eu. Bom, emergências psiquiátricas foi difícil colocar tudo em um capítulo só, né? A doutora Sara Catalina, nossa preceptora, que orientou nesse capítulo, e o Dr. Lucas Primo também fez parte, um coautor, e nossos colegas, assim, cursistas. Foi um capítulo... Ganhou o neném ontem, né? Ganhou o neném ontem. A Sara Catalina ganhou. Uhum. E, assim, é um capítulo muito importante. E emergências psiquiátricas a gente não vai ter somente no hospital geral, não vai ter somente na internação psiquiátrica, todos os médicos vão se deparar com uma emergência psiquiátrica durante a vida. Então, nesse capítulo a gente abordou
bastante a agitação psicomotora de um paciente, que é muito comum nos pacientes em internações psiquiátricas. Por quê? Porque ali estão os pacientes com mais riscos de ter agitação psicomotora, de agitarem. Então, ali a gente aborda o diagnóstico, como que a gente vai abordar o paciente, né, de forma verbal. Para saber mais, tem que olhar o capítulo, né, tem que comprar o livro. E a gente bota ali também os fármacos mais atualizados para poder utilizar e da forma correta na agitação psicomotora. A gente fala também, né, do transtorno de ansiedades, que, assim, aparece bastante na emergência psiquiátrica. É uma emergência que tem aparecido mais até com essa questão do Covid, né? Na interconsulta também tem uma parte dedicada ao Covid, né, 19. Então, o transtorno de ansiedade tem se mostrado, os sintomas ansiosos têm se mostrado mais prevalentes agora, depois da Covid, na síndrome pós-Covid também. E a gente fala bastante da síndrome neuroléptica maligna, que pode cursar nos pacientes que fazem uso de psicofármacos, né, neurolépticos. Como abordar isso, que é também uma condição clínica, né, que vai ser usada bastante nas emergências. Achei que ficou um capítulo bem bom. Foi. Sim, muito bom. Bom, o próximo capítulo, 17, nós já estamos chegando mais para o final, arte, terapia e oficinas em ambiente hospitalar. Esse capítulo aqui, eu acho que todos os capítulos são importantes, esse aqui particularmente pela peculiaridade, né, do que a gente faz. Como eu estou há muito tempo na internação, a nossa internação durante os primeiros anos era uma internação particular, não tinha havido ainda esse advento desses convênios como tem hoje, e a gente podia ter uma ambientoterapia lá com uma terapeuta ocupacional. Durante muitos anos a gente teve a Heloísa Helena Silveira Ferreira, que hoje não está ali com a gente, mas ajudou a escrever o livro, que faz parte dessa história, né? E durante algum tempo, depois com convênios, a gente perdeu, né, essa ambientoterapia em relação à arte mesmo, porque os convênios não pagavam, a gente estava difícil de manter um profissional lá, de ter uma verba para colocar, e felizmente, né, alguns anos atrás, a gente conseguiu fazer um trabalho em conjunto com o pessoal da Letras, lá do outro lado da PUC, do outro lado, porque a gente tem um riacho que divide, para quem não conhece, né, o hospital do lado da Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, e daí tem um riacho no meio, e do outro lado é a universidade como um todo. E o pessoal da Letras, então, veio fazer um trabalho, um projeto de doutorado, e ficou até hoje, né? Então, junto com o doutor Ivan Tonello, que é um nefrologista que participa desse projeto junto com alunos. Então, os alunos de outros cursos e os de medicina ganham bolsas para poder participar dessas oficinas de literatura. A gente tem uma farmácia literária, né, que a gente prescreve, então, livros para os pacientes, eles cantam, eles fazem arte lá dentro, né? O João Guilherme também participou desse capítulo, que era nosso residente, se formou no passado, e um artista, né, que desenhou a capa do livro, né? A dona Vera, a doutora Vera Van Marcher Pereira, que é lá da Letras, né, que estuda linguística, que nos ajudou muito nesse projeto, e o doutor Luiz Gustavo Guilhermano, que é o nosso professor também, está engajado nesse projeto, inclusive agora, né, isso não está no livro, que não tem, né, em relação à pandemia, o reitor comprou iPads para a gente, né, então a gente vai começar, a partir da semana que vem, a entrar com os iPads da unidade, com os oficineiros, e a gente está fazendo uma coisa muito legal, né, a PUC, para poder ajudar, também uma forma de ajudar os artistas que estão podendo fazer show. Então, um pequeno cachê que a gente vai pagar para eles, eles vão poder fazer apresentações musicais e teatrais lá dentro da unidade através dos iPads, né? Então, isso vai ser feito não só na aula do Covid, em outras áreas, mas um trabalho muito bacana. E, por último, quem ajudou aqui também, eu acho que eu não falei, né, da Bia, nossa querida Bia Beatriz de Carvalho, né, que ajudou a escrever esse capítulo. Então, eu acho que serve também como uma inspiração para quem quiser fazer esse tipo de trabalho, né, eventualmente em outras unidades. O próximo, então, 18, abordagem multidisciplinar na internação psiquiátrica. Sim, esse capítulo eu acho que é assim, de extrema importância.
assim como de admissão de prescrição a gente não tinha na literatura, e juntou com a Melina, né, que é era a nossa enfermeira ali na internação psiquiátrica, que muito competente, e juntou com a assistente social também, Vanessa, que nos ajudou bastante lá. E nesse capítulo a gente a gente aborda algumas situações em que o enfermeiro, o que o enfermeiro precisa fazer para poder ajudar no nosso manejo clínico, né, tanto na farmacoterapia, quanto no manejo, né, ali, verbal. É muito importante a interação da equipe como um todo, da equipe multi e interdisciplinar também, até o contato também entre médicos, né, clínicos gerais, ginecologista a gente já teve, né, gestantes lá, também tem essa abordagem, e uma questão muito importante do serviço social, a gente aborda o serviço social ali, que, assim, é de extrema importância numa internação psiquiátrica. Sem eles, eu acho que a gente não conseguiria fazer muita coisa com familiares. Muitos pacientes chegam lá sem uma rede de apoio para poder ter uma alta, né, com todas as nossas orientações e aplicar isso no tratamento pós-alta, e durante a internação também, né, para ter um suporte familiar ali, o assistente social, a assistência social é muito importante, né, e eu acho bacana lá na nossa unidade que a gente tem, que os enfermeiros fazem parte do round também, às vezes o assistente social também faz parte dos nossos rounds médicos, né, e isso é muito legal, e às vezes os plantonistas fazem parte, maioria das vezes, né, fazem parte dos rounds da enfermagem, então essa é uma unidade mesmo, né, todos unidos ali para o bem do paciente. Bem, o último capítulo, então, o processo de alta hospitalar e transição de cuidados na internação psiquiátrica. Então, esse capítulo também eu acho que ficou um capítulo bem especial, assim, que eu acho que é a transição de cuidados. Esse processo de alta é um processo muito relevante, muito importante, assim, tanto para o paciente, para os familiares e para nós também, como profissionais atuantes, assim. A gente sabe que um processo de alta bem conduzido, né, ele diminui muito as taxas de reinternações, até a taxa, assim, de reinternação dos pacientes em mais ou menos 30 dias varia, né, de 5% a 15%. Então, a gente percebe o quanto uma alta dada no momento certo, uma transição de cuidados de forma adequada, ele muda esse cenário, né? Então, isso é algo super importante. A gente pensa muitas vezes a alta sendo quase como um final do cuidado, né? Mas, na verdade, não é. A alta é apenas um segmento de um cuidado que já está sendo estabelecido em outro ambiente, outro tipo de cenário. Então, é muito importante que esse segmento seja bem dado. A gente está abordando também no capítulo bastante sobre a reinserção social desse paciente, né, porque ele acaba ficando, às vezes, muito tempo fora do seu ambiente normal, né. A gente aborda também questões mais legais a respeito da alta, então, muitas vezes a gente se depara no dia a dia com altas a pedido, com situações que necessitam de questões necessitam conhecimento, na verdade, de algumas questões legais. A gente aborda também não apenas a transição de cuidados da parte psiquiátrica, mas também uma transição de cuidados clínicos, né? Esses pacientes, a gente acaba vendo que muitas vezes a gente diagnostica algumas doenças, né, que previamente o paciente não sabia que tinha, e que a gente também precisa desse cuidado em outro ambiente que não seja apenas o ambiente hospitalar. Outras coisas que a gente aborda também é essa transição de cuidado do paciente SUS, então a transição para CAPS, né, então para os Centros de Atenção Psicossocial, e de pacientes privados que a gente sempre entra em contato, né, com o psiquiatra assistente e com outros médicos e psicólogos e outros profissionais que vão manter esse cuidado do paciente. A gente aborda também mais, assim, essa questão de como fazer uma nota de alta, o que precisa
ter numa alta de alta. E também as questões mais de como a gente tem um sistema, principalmente no SUS, onde não é integrado, né? Então a gente acaba tendo uma falta de acesso a informações, muitas vezes, se perde muitas informações, né? E os pacientes acabam chegando para nós de uma maneira que a gente não sabe muito bem o que aconteceu no passado. Então a gente tenta abordar muito essa formatação da nota de alta, que ela seja bem qualificada, que ela seja bem feita e que a gente possa usar em outros ambientes quando o paciente também necessitar. Acho que tá um capítulo bem legal, bem completo, assim, também. Legal. Acho que tá bem interessante. Deixa eu dar um aviso aqui, que o pessoal já sabe aqui, mas eu vou falar aqui, né? Parabéns, então, a Luíse Duarte, você foi sorteada e ganhou o livro Manual de Internação Psiquiátrica. Eu já vi que ela já sabe aqui, né? Já tem como ela fazer, acessar o link ali, eu vi que ela já está contente, tem outros que estão lamentando profundamente não ter sido sorteado, né? Mas, né, pode pegar com desconto e comprar o livro. E tem uma pergunta aqui, né, para vocês aqui, quem quer responder: qual foi o capítulo mais desafiador? A Ana Zotes quer saber. Qual foram todos os capítulos? Difícil essa pergunta. Acho que teve o desafio foi um desafio, né? Porque a gente precisava criar um modelo, né, de estrutura para os capítulos. Então, acho que tem vários tipos de desafio. Acho que esse foi um primeiro, né? Começar a fazer uma estrutura, né? Construir ali todo um template dos capítulos, né? A linguagem que a gente queria usar, caracterizar bem, né? Situar que o setting é a internação, né? Muitos ficam tentados, aí vários coautores tentados a escrever sobre outras coisas, né? A trazer também as suas vivências, a sua expertise, e muitas vezes, né, assim, desvia um pouco do foco. Um dos grandes desafios, talvez, para todos os capítulos foi manter o foco. O nosso foco é a internação psiquiátrica. Tem um monte de livro de psiquiatria, a gente até pode contribuir, né, incrementar o conhecimento, falar de outras coisas aí que estão faltando, mas não é o foco, né, porque senão a gente teria uma obra que não termina, né. Um outro desafio é manter o tamanho dos capítulos. Todo mundo quer falar um monte de coisa, né? Então a gente teve, às vezes, que cortar alguns capítulos aí quase pela metade, né? E a capacidade de síntese daí, né, dos autores e ao mesmo tempo poder focar no que é importante, né? É um grande desafio. Escrever uma arte, né? Escrever, tecnicamente, é uma arte mais específica e como as gurias falaram, né, a gente aprendeu muito no processo. Eu tenho uma experiência mais de escrita de artigo científico, escrever capítulo, também escrevi algumas dezenas aí, mas o livro inteiro eu já tinha feito, né? Nem esperava escrever um livro. Foi um baita desafio, né? Revisar tudo depois, né? E enfim, poder determinar algumas decisões, assim, né? Para entrar ou não no livro, acho que foram desafios importantes. A Luísa Duarte, nossa sorteada aqui, está muito feliz, diz que vai pagar uma rodada de show para todo mundo, mas como nós estamos em pandemia, ela vai deixar para o próximo sorteio, né, Luísa? Então, que ela tem que ser sorteada de novo, né? É conveniente. Tá muito bacana aqui, né, o Renato Franco, né, nosso professor também, que foi nosso aluno e hoje é professor lá de Curitiba, está aqui parabenizando a Beatriz, né, que é autora do livro também, e é lá de Curitiba. Nós estamos importando, né, tem também agora lá do Paraná, tem mais gente, né, nós temos uma residente, a Marina, e eu espero que todo mundo tenha gostado, né, de poder participar desse livro, porque a gente vendo aqui, a gente fica emocionado, né, assim, não tem como não ficar, né, ver toda essa obra feita, né, feita por vocês, né, por todos que construíram, e que é muito, isso aí vai ajudar muito. Um dos sonhos que eu tenho, né, eu sempre falei, é que a gente pudesse fazer publicações e depois usar as publicações na internação, né, então agora nós vamos usar esse manual, né, eu acho que o próximo passo é a gente usar esse manual lá na internação, né, e depois ir aperfeiçoando, né, ver o que funciona, o que não funciona, mas eu acho que o capítulo melhor agora é a gente usar o manual, né, usar e
como ele serve, para que ele serve, porque a gente já vê que ele é importante. Né? E, então, eu estou vendo aqui, muita gente, né, eu não posso citar todo mundo aqui, né, gente, mas tem muita gente parabenizando, gostando, e a gente está muito feliz com tudo isso, né? Acho que encaminhamos para os finalmente, né? Isso. Também queria agradecer aí todo mundo que prestigiou aí nosso lançamento online, né? Infelizmente a gente não está conseguindo fazer uma sessão aí mais presencial ainda, né? Vamos aproveitar aí alguns eventos, se eles saírem presencial para fazer isso. Dizer que a gente trabalhou aí com bastante dedicação, entendemos que é uma obra seminal e que é incremental e tem um valor grande. Juntamos muitas pessoas, talvez algumas pessoas, né, pudessem ter entrado também, e vamos trabalhar aí para que outras edições depois, né, possam trazer sempre o estado de arte desse cenário, que é uma escola, né, eu tenho parte da minha identidade aí de profissional misturada com o setting de internação, e entendo que é um ambiente muito rico, que para nós profissionais aí uma oportunidade de aprendizado enorme, mas para os pacientes também é um cenário fundamental, né, representando muitas vezes uma situação traumática, né, disruptiva, internações às vezes involuntárias, mas também representando, e a gente, eu bato nessa tecla, né, uma grande oportunidade, né, a gente muda a trajetória de vida das pessoas a partir de um evento de internação, né, e se isso converge, né, se o paciente, né, consegue se sentir ajudado, né, se a família, né, e a rede consegue, né, também ser estruturada e a gente consegue fazer um bom vínculo, né, a mudança que se estabelece depois de uma internação, a gente tem muitos feedbacks, né, e tem segmentos a respeito disso, ela é dramática, né, e é definidora de um prognóstico completamente diferente do transtorno psiquiátrico, que se não tivesse passado, paradoxalmente, por um ambiente mais restritivo como a internação, talvez tivesse evoluído pior, né? Então, o termo que eu uso é fazer do limão uma limonada, né? Acho que a gente faz do limão uma limonada, eu falo isso para os pacientes, faz sentido, eles saem de lá, né, tomando limonada, né, e se sentindo ajudados, né? A gente recebe muitos agrados presentes lá e retornos, reconhecimentos, né? Para nós é muito legal aí poder apresentar aí um pouco do que a gente estuda para as pessoas também aproveitarem isso e disseminar esse conhecimento. Eu queria agradecer a parceira aqui, o Ana, que decidiu entrar nessa jornada, agradecer a editora Manoli, que acreditou nesse projeto desde o primeiro e-mail que eu mandei, e foi, assim, incrível a assessoria que a gente teve, e ao Dr. Marco e ao Dr. Lucas por terem acreditado nesse sonho, que a gente não fazia ideia do que a gente estava fazendo, mas primeiro começou com o exemplo de vocês. Muito obrigada. É isso aí, também queria agradecer muito vocês, eu acho que ter essa parceria não é qualquer um, eu acho que a gente acabou se entendendo muito bem, acabou sempre se motivando um ao outro em momentos que a gente estava um pouco mais cansado, um pouco mais atarefado até, então eu acho que isso não teria saído da mesma forma se fosse com outras pessoas. Agradeço muito vocês, agradeço muito essa oportunidade, eu acho que foi super boa, e agradeço também a nossa família, que muitas vezes entendeu os momentos que a gente estava ausente, os momentos que a gente não podia estar ali, porque a gente estava se dedicando quase que integralmente para terminar esse livro. Então eu acho que foi uma conquista muito grande, é muito bom, assim, saber que a gente está num curso de especialização tão bom, tão reconhecido, com professores tão maravilhosos, e que a gente tem essa oportunidade dentro do nosso curso de poder ser apoiado quando a gente tem uma ideia totalmente fora, que as pessoas acabam nos apoiando, acabam nos ajudando, compram a ideia e estão junto até o fim. Então, assim, muito obrigada mesmo. Bom, nós estamos indo então para o encerramento. Eu gostaria de novo de dizer que esse livro, ele na verdade é construído, né, por muitos autores nesses 38 anos, né, porque cada um botou uma fundação, uma pedrinha lá de cuidado, né,
Mas eu também não posso deixar de dizer assim que, né, que vocês falaram, a editora Manoli realmente, né, assim, porque a gente quer às vezes fazer alguma coisa e vai trancando ali, não, eles, né, abriram as portas para fazer, até, né, e a gente foi, e aí as gurias foram fundamentais, né, com esse sangue jovem, novo, de ir para frente, aceitar o desafio, né, e tocar, capitaneado assim pelo Lucas, né, que é uma pessoa que quem conhece, sabe a capacidade de trabalho que ele tem, né, e esse livro, e todos que colaboraram, escreveram, né, a gente só tem a agradecer, e como eu disse, agora vamos usar, espero que todo mundo possa usar, comprar o livro, e com isso eu dou boa noite a todos. Boa noite. Legal, valeu, boa noite. Uma boa noite. Tchau. Tchau, tchau.